Princesas de contos de fada são frágeis, indefesas, delicadas e muito, muito bondosas. O que não é o caso da princesa deste conto aqui, dos irmãos Grimm, As Três Folhas da Serpente. Era uma vez um homem tão pobre, mas tão pobre que já não conseguia sustentar o seu único filho. Ele então virou para o pai e disse: "Meu pai, vejo que já sou um estorvo para o Senhor e posso muito bem cair no mundo e me sustentar sozinho, então lhe peço a sua bênção." O homem, com muita dor no coração, concedeu ao rapaz a bênção que ele pedia e ele então foi embora de casa. Acontece que o soberano de um reino muito importante estava em guerra e ele se alistou no exército. Durante uma batalha feroz, ele viu todos os seus colegas sucumbirem e serem massacrados, até que o capitão do exército foi morto e eles resolveram bater em retirada. Mas então o rapaz disse: não vamos aceitar uma derrota, avante! E conduziu o exército à vitória. O rei, quando ficou sabendo que o rapaz era o único responsável pela vitória do seu exército, resolveu prestar-lhe honrarias públicas, dar-lhe muitas riquezas e ainda o nomeou como ministro do reino. Acontece que o rei tinha uma filha muito bonita, só que ela era muito caprichosa. E esse capricho dela acabou afastando todos os pretendentes. Ela queria que, caso ela morresse antes do seu marido, ele haveria de ser enterrado vivo com ela. Então, ninguém aceitou. A justificativa da princesa era: se me ama verdadeiramente, de que lhe adianta a vida? Por sua vez, ela prometeu fazer a mesma coisa com o seu futuro marido. O rapaz estava muito apaixonado por ela e fascinado por sua beleza, então aceitou sua condição. E o casamento foi celebrado com grande pompa. Durante um bom tempo, o príncipe e a princesa viveram felizes. Só que a vida é uma caixinha de surpresa, e ela então, do nada, ficou gravemente doente. Nenhum médico pôde salvá-la e ela morreu. Horrorizado com a promessa que o rapaz havia feito, ele viu que ele não tinha alternativa, já que a cripta seria fortemente lacrada e os soldados do rei ficariam de guarda 24 horas por dia. Dentro da cripta foi posicionado o caixão da moça e mais 4 velas, 4 pães e 4 garrafinhas de vinho. Assim que essas provisões terminassem, o rapaz morreria de fome e sede. Ele então resolveu, para prolongar um pouco a infeliz vida dele, comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de vinho por dia. Só que ele percebeu que a morte estava chegando. Um dia, olhando fixo para a parede, ele percebeu que uma serpente saía de uma fresta dela. A serpente ia em direção ao caixão da moça, e como o rapaz pensou que ela iria devorá-la, ele desembainhou a sua espada e falou: "Enquanto eu viver, não lhe tocarás", e partiu a serpente em 3 pedaços. Logo depois, uma outra serpente saiu da fresta da parede, olhou ali a sua colega, voltou para a parede e de repente regressou onde o corpo estava com 3 folhinhas na boca. Ela então colocou cada folha em uma ferida e a serpente magicamente se curou e voltou à vida. Então as duas voltaram alegremente ali para a fresta na parede, mas deixaram as folhinhas. O rapaz então pensou: será que tem o mesmo efeito em humanos? Ele pegou as 3 folhinhas e colocou uma em cada olho da sua esposa e a terceira na boca. E milagrosamente ele viu a circulação voltar ao rosto da princesa e ela abriu os olhos. Ele então lhe deu pão, vinho, e quando ela estava recuperada, os dois passaram a bater freneticamente na porta da cripta, o que chamou a atenção dos soldados. Eles então chamaram o rei foi correndo para lá, e quando abriram a porta, ele ficou muito feliz em ver que a sua filha e o marido dela estavam vivos, fortes e saudáveis. O rapaz então pegou as 3 folhinhas e entregou as folhas para o seu criado, dizendo: "Guarde-as com carinho, quem sabe um dia se nós não vamos precisar delas." Ele então guardou as folhas. Acontece que ou as folhas surtiram o efeito Pet Sematary na moça, ou ela era uma grande de uma falsa, porque o seu comportamento mudou da água para o vinho depois que ela voltou dos mortos. O rapaz estava tão feliz que ele resolveu partir em viagem pelo mar para rever o seu velho pai e lhe apresentar a esposa. Eles então embarcaram no navio, só que durante a viagem a moça se apaixonou pelo capitão e resolveu então propor a ele: "Nós vamos matar o meu marido, falar que ele ficou gravemente doente durante a viagem e eu vou dizer que você salvou minha vida e o meu pai com certeza vai lhe conceder a minha mão e você vai ser o herdeiro do trono." Eles então esperaram o príncipe adormecer. O capitão pegou sua cabeça,
A princesa pegou suas pernas e eles o atiraram ao mar. Acontece que o criado do rapaz viu tudo. Então, silenciosamente, ele baixou um bote salva-vidas ao mar, resgatou o cadáver, usou as 3 folhas da serpente e o rapaz voltou à vida. O criado então contou tudo o que havia acontecido e eles passaram a remar dia e noite para voltar ao reino do seu sogro. Eles remaram de maneira tão veloz que conseguiram chegar antes da princesa. O rei então ficou surpreso, falou: mas o que aconteceu? Por que você voltou? Onde é que está minha filha? E ele então lhe contou toda a história. Quando o rei soube da perversidade da princesa, ele disse: não posso acreditar que ela tenha procedido tão mal, mas a verdade logo será descoberta. Ele então pediu que o príncipe e o seu criado se escondessem em uma sala secreta e esperassem a princesa regressar com o capitão. Foi o que aconteceu. Logo depois ela voltou e o rei fez a mesma pergunta: mas filha, por que você está de volta tão cedo? Onde é que está o seu marido? Ah, meu pai, eu nem sei como dizer. O meu marido ficou gravemente doente durante a viagem e não resistiu. E se não fosse o capitão aqui, eu também teria sucumbido. Ele assistiu à sua morte e poderá lhe contar tudo. Mas então o rei disse: eu vou fazer diferente. Eu vou ressuscitar o morto. Então, ele abriu a porta da sala secreta e o marido da princesa saiu de lá, junto com seu fiel criado. A mulher, ao ver o marido, ficou em choque, caiu de joelhos e implorou pelo seu perdão. Mas o próprio pai falou: não haverá perdão. Ele estava disposto a morrer contigo e lhe devolveu a vida, enquanto você o assassinaste durante o sono, e vais receber a paga que lhe cabe. Embarcaram-na então em um navio furado junto com seu cúmplice e o levaram até alto mar, onde pouco depois eles foram tragados pelas águas. Se você gostou desse vídeo, principalmente se você gostou dessa série, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou. No futuro eu posso vir a fazer mais um mês de contos. Se não gostou, eu espero que você embarque no navio furado.